Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início então a mais uma aula. Eu deixei uma tarefa para vocês fazerem em casa que estava na página 339, do exercício número 1 e o exercício número 2, tá? Então agora a gente vai corrigir ele, certo? Então o exercício número 1, ele fala assim: reduza os números irracionais na representação com radicais ao menor índice comum. Então o que ele pede para fazer é aquilo que a gente vem fazendo já anteriormente, lembra? Que a gente queria deixar todos os índices iguais. Para a gente deixar o índice igual, a gente tem que achar o menor índice em comum. Lembra que eu falava do mínimo múltiplo comum para vocês? É basicamente a mesma coisa, né? Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dos índices das nossas raízes, a gente vai chegar no menor índice comum deles, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Qual que é o índice dessa raiz? Quando não tem nada, é 2, não é? Então aqui é 2, aqui é 6 e aqui é 3. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6? É 6, não é? Eu não consigo transformar o 2 no 6? Eu não consigo transformar o 3 no 6? E o 6 já é o próprio 6. Então eu vou transformar todo mundo no 6, no índice 6. Se aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho... Deixa eu pegar um outro disso para não ficar igual ali de cima, para vocês enxergarem melhor. Então, ó, aqui é como se eu tivesse o número 2, não é? Então, eu tenho que transformar num 6. Eu vou multiplicar por quanto? Por 3, não é? Então, eu vou multiplicar aqui por 3. Se eu multiplico o número de fora por 3, eu também multiplico o número de dentro por 3. Tá? Era quando não tem nada, lembra que é 1. Aqui já tá 6, então eu não vou mexer. E aqui tá 3. Para virar um 6, eu vou multiplicar por 2. E aqui eu vou multiplicar por 2 também. Então, vamos ver como eles ficaram? Então, aqui vai ficar raiz sexta de 5, 1 vezes 3, 3. Raiz sexta de 5. Eu não mexi nessa raiz porque ela já tá com o menor índice. E aqui, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Tá vendo que todos os índices agora ficaram iguais? Tá? Então, vai ficar assim. Se eu quiser multiplicar aqui, fazer 5 vezes 5 vezes 5, posso? Posso. 5 ao quadrado, posso? Posso. Eu não vou fazer, tá? Mas se vocês quiserem, também não tem problema. Ele não tá pedindo, tá? Olha, ele fala, reduz os números irracionais na representação com radicais ao menor índice comum. Ele não fala para simplificar. Se ele falasse para simplificar, a gente teria que continuar a nossa conta, tá? Agora aqui, ó, quando eu não tenho ninguém, eu tenho o 2. Então, vamos pensar, qual que é o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 6? A gente pode pensar assim, ó, qual que é o de 2 e 4? 4. E de 4 e 6? É 12. Então, a gente vai fazer com o 12, tá? Então, vamos fazer aqui em cima primeiro. Os 2 para virar um 12, eu vou multiplicar por quanto? Por 6, não é? Então, vezes 6. Aqui não tem ninguém, vai ter 1. Vou multiplicar por 6. O 4 para virar 12, eu multiplico por 3. Aqui vai ter 1, multiplico por 3. E aqui o 6 para virar 12, eu multiplico por 2. Agora vamos lá. 2 vezes 6, 12. Vai ficar 3 elevado a 6. 4 vezes 3, 12. 2 elevado a 3. E 6 vezes 2, 12. 5 elevado a quadrado. Certo? Letra C agora. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 5, 7 e 2? De 5 e 7 é 35. E de 35 e 2 é 70. 5 vezes quanto que dá 70? Vai ser 5 vezes 14. Então, aqui eu vou multiplicar por 14 também. 7 vezes quanto que dá 70? 7 vezes 10. Então, aqui eu também vou multiplicar por 10. E aqui eu tenho uma raiz quadrada. 2 vezes quanto que dá 70? 2 vezes 35. Então, aqui eu também vou multiplicar por 35. Então, vamos lá. 5 vezes 14, 70. 1 vezes 14, 14. 7 vezes 10, 70. 1 vezes 10, 10.
2 vezes 35, 70. 1 vezes 35, 35. Tá? E essa é a nossa resposta. Agora aqui, ó, eu tenho um 10 e eu tenho um 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 10 e 2? É 10 mesmo, né? Porque tem 10 na tábua do 2. Então, aqui a gente não vai mexer. E aqui se eu tenho 2, para ele virar um 10, eu vou multiplicar por 5. E aqui eu tenho o 1, que eu vou multiplicar por 5 também. Então, essa raiz aqui a gente não mexeu nela, ela continua a mesma coisinha. E essa daqui a gente multiplicou por 5. Então, 2 vezes 5, 10. E aqui, 1 vezes 5, 5. Aqui, eu tenho o 11 e eu tenho o 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 11 e 2? 22. Então, 11 para virar 22, eu multiplico por 2. E o 2 para virar 22, eu multiplico por 11. Então, aqui eu vou multiplicar por 2 e aqui eu vou multiplicar por 11. Então, vai ficar a raiz com índice 22 de 2 elevado ao quadrado. E aqui também, né, 22 de 2 elevado a 11. Certo, pessoal? Se quiserem um tempinho para corrigir, pause o vídeo, que eu já vou apagar para fazer a número 2, tá bom? Vamos fazer agora a número 2. Então, a número 2, ela fala assim, ó. Reduza os números irracionais na representação com radicais a um mesmo índice. E a seguir, escreva-os em ordem crescente. Então, primeiro a gente vai fazer aquilo que a gente fez na questão anterior, que é deixar os índices iguais. E aí a gente vai escrever eles em ordem crescente, tá? Então, vamos lá. Aqui ele pede o mínimo. Pede o mínimo não, pede para transformar então em índices iguais, né? Então, a gente vai tirar o mínimo de 4, 6 e 2. De 4 e 6, a gente sabe que é 12. E de 12 e 2 vai ser 12 também. Então, a gente vai transformar tudo isso aqui em 12. Por quanto que eu multiplico 4 para ele virar 12? Multiplico por 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. E aqui também, então, eu vou multiplicar por 3. Por que eu multiplico 6 para ele virar 12? Multiplico por 2. Então, aqui eu também vou multiplicar por 2. Aqui eu tenho um 2, não é? Por quanto que eu vou multiplicar para ele virar um 12? Por 6. Então, aqui eu também vou multiplicar por 6. Vamos escrever agora eles com os índices iguais. Então, vai ficar 2 elevado a 3, 12, 5 ao quadrado, e aqui 12, 3 elevado a sexta, certo? Agora, a gente vai escrever ele em ordem crescente, tá? Pra gente escrever em ordem crescente, a gente vai ter que transformar esses números aqui de dentro, tá bom? Então, vamos transformar eles aqui. Dois ao cubo dá 8. 5 ao quadrado, 25. E 3 à sexta, então vamos fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, vamos fazer aqui? 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21 foi 2. 3 vezes 2, 6, 81. Então, a quarta deu 81. Vezes 3 de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. E mais uma vez, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12 foi 1. 6 mais 1, 7. Então, vai dar 729. Certo? Está no mesmo índice, eu já consigo organizar ele em ordem crescente. Então, ele, na verdade, aqui... Opa, estava apagado, estava molhado o apagador. Ele já está em ordem crescente aqui, né? Ficou 8, 25 e 729. Então, assim, ele está em ordem crescente. Tá bom? Letra B. Tá aqui já, né? Agora eu tenho o número 3, eu tenho o número 2 e eu tenho o número 4. O mínimo de 3 e 2 é 6.
de 6 e 4 é 12. Então, eu vou transformar isso aqui num 12, multiplicando por 4. Então, aqui vou multiplicar por 4. O 2 para virar um 12, eu multiplico por 6. Então, aqui eu também vou multiplicar por 6. O 4 para virar um 12, eu multiplico por 3. Então, aqui eu também vou multiplicar por 3. Agora, vamos lá. 4 vezes 3, 12. 3 elevado à quarta. 2 vezes 6, 12. 2 elevado à sexta. 4 vezes 3, 12. 6 elevado ao cubo. Vamos ver então como que vai ficar isso aqui? 3 elevado à quarta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, vai ficar 3 elevado a 8. Vai ficar 81. Vai ficar raiz de 12. E aqui 81. 2 à sexta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, aqui, 64. E a última aqui é o 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. Vamos fazer aqui, que eu não sei de cabeça. 6 vezes 6, 36, subiu 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Vai ficar raiz social de 216. Então, qual que vai ser a ordem dessa daqui? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, vai ser a raiz de 64, ordem crescente, tá? Então, do menor para o maior. Raiz de 81 e a raiz de 216. Certo, pessoal? Agora, vou conseguir ele tá molhadinho. Agora vamos fazer a última. Ó, qual que é o mínimo de 10 e 15 e 5? De 10 e 15 é 30. De 30 e 5 é 30. Então, vamos lá. Para esse 10 virar um 30, eu vou multiplicar por 3. Então, vou multiplicar por 3 aqui e aqui. Vai ficar 30. E aqui vai ficar 10 ao cubo. Aqui para virar 30, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui também vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 10 ao quadrado. E aqui, para virar 30, eu vou multiplicar por 6. Então, aqui vai ficar 10 à sexta. Esse daqui, vocês sabem que o radicando é igual? É 10? Então, eu nem preciso fazer essas multiplicações, né, gente? Eu sei que quem tem o menor índice vai ser menor e quem tem o maior índice vai ser maior, né? Porque é o mesmo número. Se eu multiplicar o 10 6 vezes, vai ser maior que se eu multiplicar ele 2 vezes, não é? Então, qual vai ser a ordem? Vai ser 10 ao quadrado, 10 ao cubo e 10 à sexta. Certo? E essa era a tarefa de casa de vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai lá para a página 333 e a gente vai ver ali, ó, um novo caso de simplificação de números irracionais na representação com radical. Então, ele fala assim no número 1, ó. Com as orientações a seguir, você vai compreender um novo caso de simplificação de números irracionais representados com radicais. Leia atentamente os itens e depois faça o que se pede. Então, ele fala assim, primeiro, decomponha o radicando em 2 ou mais fatores, de modo que pelo menos em um deles o expoente seja igual ao índice, ou múltiplo do índice do radical. O que ele quer dizer? Primeiro, eu vou pegar esse radicando e vou decompor em 2. E um deles vai ter que ter o índice, o expoente lá da fração, vai ter que ser 5, tá? Vai ter que ser igual o meu índice ali. Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever, então, agora duas frações, duas raízes, né? As duas vão ter o índice 5, tá? Que é igualzinho esse aqui. E agora eu vou decompor esse aqui em 2. Então, o meu primeiro, ele vai ter o índice igual a esse. Então, eu vou colocar o 5 aqui.
Eu vou multiplicar essas duas coisas e vai ter que dar igual essa. Quando eu tenho multiplicação de raiz, eu vou multiplicar as duas aqui, então vai ficar 7 vezes 7. Então eu vou... Raiz de 7 vezes raiz de 7, desculpa. Então eu vou repetir, não é? A base e vou somar os expoentes. Então, quem que eu vou ter que ter aqui para quando eu somar ficar 6? Vai ter que ser 1, não é? Então, o meu expoente aqui é 1. Então, entenderam o que vocês têm que fazer? É isso, ó. Vocês vão colocar a mesma base aqui, o mesmo radicando. E aí, vocês vão dividir, vão colocar um índice igual da raiz e o outro, o que falta para chegar nesse aqui. Então, aqui não é 5? Eu não preciso de 6, então 5 mais quanto que dá 6? 5 mais 1, tá? Então, vamos lá. Por que a gente vai fazer isso? Quando a gente tem índice igual ao expoente aqui, a gente pode simplificar isso aqui e tirar o 7 para fora da raiz. E aí, a gente vai ficar assim, ó, 7, aí a gente copia essa raiz aqui. Tá vendo? Dessa forma. Olha o próximo aqui para vocês entenderem melhor, ó. Você tem um 3 aqui, não tem? Então, a gente vai colocar o 5 e um 3 aqui em cima, tá? Eu vou copiar aqui. Agora aqui, quem que eu vou colocar em cima do meu 5? O que falta para 8? 3 mais quanto que dá 8? 3 mais 5. Tá? Então, vai ficar assim. Aqui eu posso simplificar, tirar o meu 5 para fora. E aí vai ficar assim. Raiz cúbica de 5 elevado a 5. Tá vendo que esse número aqui ainda é maior que o índice? Então, eu posso fazer isso mais uma vez. Então, vamos fazer mais uma vez, ó. Vou deixar o 5 aqui. Vou pôr aqui o 3. Aí, eu vou pôr o 5. Aí, aqui eu vou pôr igual, ó. Vezes o 5. 3 mais quanto que dá 5? 3 mais 2. Então, eu vou pôr um 2 aqui. Tá? Essa daqui eu consigo simplificar e vou tirar o 5 pra fora. Então, vai ficar assim, ó. Esse 5 que já tá aqui fora, vezes mais um 5 que vai vir aqui pra fora, vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá? É isso que vocês vão fazer. Aqui, ó, eu tenho um 9. E o meu índice, ele é 8. Então, eu vou deixar o 8 aqui. 8 mais quanto que vai dar 9? 8 mais 1. Então, o meu índice aqui vai ser 1. Meu índice não, desculpa. O meu expoente aqui vai ser 1. Esse aqui eu posso tirar da raiz, porque é igual. Então, eu vou tirar o 11. E vou colocar aqui raiz de 11. Vamos lá, o próximo. Ó, 25. Aí, aqui tá elevado a 7. Então, eu posso colocar o 3 aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 3 aqui. Vou colocar o 3 aqui. Tá? 3 mais quanto que dá 7? 3 mais 4. Então, vai vir o 4 aqui. Esse eu posso tirar da raiz. E aqui vai ficar 25 a quarta. E o 7. Tá vendo que aqui... Ah, 7 não, é 3 aqui. Tá vendo que aqui ele é maior que o 3? Então, eu vou fazer mais uma vez. Então, deixo o 25 aqui. E vou fazer. Vou pôr o 25 elevado a 3. Porque é esse aqui. E quanto falta para chegar no 4? Falta só mais um, né? Então, aqui vai ficar elevado a 1. Esse 3 é daqui e tem um 3 aqui também. Então, agora eu posso tirar esse número aqui da raiz, não posso? Então, ele vai vir aqui multiplicando com o 25, ó. Com esse 25 aqui. É esse aqui, né? Então, vamos tirar mais um 25. E aí vai ficar a raiz cúbica de 25. Quanto que é 25 vezes 25? Vou fazer aqui na calculadora, tá? Pra ser mais rapidinho. 25 vezes 25, 625. Então, eu tenho 625 raiz cúbica de 25. Aqui,
Ó, então o meu índice é 4, o expoente aqui é 5. Então, eu vou transformar esse 5 aqui num 4. Então, vou pôr um 4 aqui e um 4 aqui. Vezes, quanto que falta para chegar no 5? Falta 1. Então, aqui eu vou ter só mais 1. Se não quiser colocar, não precisa, porque a gente não vai colocar 1 aqui, né? Aqui eu posso tirar da raiz, vai ficar 10. E aqui vai ficar raiz quarta de 10. E aqui também, ó, o 12, vou pôr então o 5 aqui e vou pôr ele elevado a 5 para ficar igual. Então, eu tenho 5, eu preciso de 12, tá faltando quantos? 7, não é? Então, vou tirar o 3 para fora, vai ficar aqui o 7. Aqui ele continua sendo maior, tá vendo? Então, vamos fazer mais uma vez. Vou pôr o 5, porque aqui eu tenho 5. E vai faltar quanto para chegar no 7? 2, né? Então, aqui eu vou conseguir tirar mais um 3 para fora. E aqui vai ficar raiz quíntupla de 3 ao quadrado. Então, vai ficar 9 raiz quíntupla de 3 ao quadrado. Certo, gente? Então, esse é o exercício número 1. Aqui tá faltando um 8. Eu olhei de longe e vi que ele tá faltando, tá? Agora a gente vai fazer o número 2. Vamos agora dar uma olhada aqui nesse número 2. Ó, vamos ver primeiro ali em cima. Ó, nem sempre o radicando aparece na forma fatorada. Nesse caso, inicialmente fatora-se o radicando, quando possível, para verificar se esse número pode ou não ser simplificado. Então, é isso que a gente vai fazer agora aqui na número 2. A gente vão aparecer números que eles podem ser fatorados, tá? Simplificados. Vocês já aprenderam a fatorar, né, os números? Então, é isso que a gente vai praticar aqui, tá bom? Então, ó, número 2 fala assim: em cada um dos itens, fatore inicialmente o radicando e verifique se é possível aplicar um dos dois casos de simplificação. Se possível, simplifique. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1080, raiz cúbica de 1080, tá? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fatorar o 1080. Então, vamos fatorar o 1080. Vamos lembrar lá como que faz a nossa fatoração, ó. 1080. 1080 é um número par, então eu posso começar simplificando ele por 2. 1080 dividido por 2 vai dar 540. Eu vou fazer aqui direto, tá? Pra gente agilizar. Se vocês não sabem fazer direto, faz a continha do lado, tá? Não tem importância. 540 é número par, dá pra dividir por 2. Vai ficar 270, né? Aqui ainda é um número par, ainda dá pra dividir por 2. Vai ficar 135. Olha como é fácil dividir, gente, ó. Divide aqui por 2, ó. Pega o 10, divide por 2, dá 5. O 80 dá 40, ó. 540. Se eu pegar o 54, dá 27. E o 0 eu copio. Aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 70 dá 35. A gente pode fazer dessa forma, tá? Esse aqui não é número par, então não vai dar mais pra dividir por 2. Dá pra dividir por 3? Como que eu sei se eu consigo dividir por 3? Se eu somo os algarismos e essa soma dá um múltiplo de 3, certo? Então, ó, 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 9 é um múltiplo de 3? É. Então, eu posso dividir por 3. Aí, eu vou dividir, ó. Eu vou pegar 13 dividido por 3. Vai dar 4, né? Que é 12. Vai faltar 1 pro 13. Abaixo 5, vai ficar 15, então vai dar 5. Tá? Aqui eu tô fazendo direto, mas como eu disse pra vocês, podem fazer pode fazer a continha do lado. Então, vai dar por 3 de novo. Vai dar 15. Vai dar por 3 de novo. Vai dar 5. E aí vai dar por 5, né? E aí vai dar 1. Tá vendo que a gente tem uma raiz cúbica? Então, o que acontece? A gente vai juntar parzinhos de 3. E esse aqui ficou sozinho, né? Parzinhos não, né? Vai juntar grupinhos de 3, né? Parzinho de 2. Então, como que vai ficar isso aqui? Então, ó, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2, ó, aqui eu tenho 2 ao cubo,
E aqui eu tenho 3 ao cubo. E aqui eu tenho 5. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao cubo, 3 ao cubo e 5. Tá vendo? O 2 eu posso simplificar aqui, o 3 ao cubo eu posso simplificar aqui, porque é o cubo, né? Então, eu vou tirar o 2 da raiz e vou tirar o 3 da raiz. E o único número na raiz vai ser o 5. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, vai ficar 6 raiz de 5, tá? Então, esse número aqui fatorado, simplificado, vai ser 6 raiz de 5, tá bom? Ah, desculpa, gente, aqui tem um cubo, né? Raiz cúbica aqui, ó. 6 raiz cúbica de 5. Agora, a gente vai fazer a letra B. Raiz quadrada de 125. É quadrado mesmo? É quadrado. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fatorar o 125. Então, vamos fatorar o 125. O 125 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Vamos somar aqui, ó. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 não é um múltiplo de 3, então não vai dar. Então, a gente vai começar direto com o 5, tá? 125 dividido por 5 vai dar 2, 5, vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui não é raiz quadrada? Então, a gente vai fazer grupinho de 2. Aqui sim são duplas, né? É par, né, que eu falei. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado e aqui só o 5 mesmo, porque ele está sozinho. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Tá vendo? Aqui não é quadrado? Quadrado com quadrado eu simplifico e vai ficar apenas 5 raiz de 5. Ó, então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou parar esse vídeo aqui, né? Vou parar essa aula aqui. Como hoje a gente tem 2 aulas, então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer agora a letra C, D, E e F. Então, acabou de assistir esse vídeo agora, vai fazer a letra C, D, E e F. E aí, junto com essa aula, eu já vou deixar uma outra embaixo. E eu vou começar ela corrigindo, tá? Letra C, D, E e F. Que vai seguindo esses passos aqui, tá bom? Então, acaba esse vídeo, resolve C, D, E e F. E aí, assim, em seguida, já começa a assistir o próximo vídeo, tá? Que vai estar juntinho do próximo link com esse. Beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo.